Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Céu parcialmente nublado, temperatura em elevação, agora 32 graus. Já esquentou bastante, hein? Já ultrapassando aí a máxima prevista, que era de 26 aí. Já estamos com 32. A umidade relativa do ar registrada neste momento é de 49%. Está girando em torno de 49%. Lagoa Formosa e Lagoa Grande também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão e aqui você fala diretamente com a nossa produção, reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados. O programa é feito para você. E para você que participa durante toda a semana, sexta-feira tem sorteio de uma caixa com produtos Cenil e 2 ingressos para o encontro do empreendedorismo. Será realizado também no final de semana. Confira os destaques desta segunda-feira com a dona Yandra. Na tela. Homem é preso suspeito de arremessar enteado de 4 anos do 5º andar de prédio no bairro Ipanema. Jovem embriagado dá entrada no hospital regional com ferimentos de faca após briga em Patos de Minas. Motociclista morre após ser fechado por caminhonete. Motorista sem habilitação foi preso. Em Mamoré, o RT emplacam segunda vitória consecutiva no módulo 2 do Mineiro. Muito bem, é hora de começarmos com as informações, girando aí a nossa região, trazendo a primeira participação da Ayandra nesta segunda-feira. Boa tarde para você, Ayandra. Boa tarde, Gui, boa tarde ao pessoal de casa. Hoje um pouco sem voz, né? Mas trazendo sempre informação para você e para o nosso telespectador, Gui, do que é destaque em Patos de Minas e também na nossa região. Começo falando sobre uma ocorrência de tráfico de drogas registrada aqui na cidade. A informação é de que na noite de sábado, um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas em uma residência na Rua Maranhão, no bairro Cônigo Getúlio. A ação foi desencadeada após uma moradora relatar suspeitas de atividade criminosa, incluindo em barulho de moto à noite, cheiro forte de maconha e até mesmo disparos de arma de fogo. De acordo com a denunciante, que mora lá nesse bairro há algum tempo, a situação lá estava insustentável desde que 2 homens se mudaram para essa residência e depois de diligências aí e verificações também, os militares realizaram a abordagem e encontraram no imóvel uma quantia considerável de drogas, viu? Dentro da casa, os policiais apreenderam 5 barras de maconha, além de outras porções aí da mesma droga, cocaína, crack, quase 600 comprimidos de êxtase, e também foram encontrados aí dinheiro, pesos argentinos, que é a moeda, né, da Argentina, e 2 balanças de micropesagem, além de outros materiais. A ação reforça aí, de acordo com a Polícia Militar, a importância da participação da comunidade, né, em combate aí ao crime. A gente também tem informação, Gui, de uma outra situação que chamou a atenção aqui em Patos de Minas. Na semana passada, nós mostramos que pessoas que se passavam como servidores do IBGE foram presas lá em Patrocínio, aplicando golpe, né, em diversos idosos, um prejuízo aí de mais de R$100 mil. E aí nós noticiamos esse fato, e aí as pessoas que realmente trabalham, né, para o IBGE acabam pagando aí o golpe, né, dessas pessoas maldosas que usam o nome das instituições. Aqui a gente já viu também pessoas se passando aí por servidores da dengue, que visitam as casas. E aí então,
a informação é de que esse servidor teria ido, né, até um estabelecimento na última sexta-feira para atualizar os dados aí desse estabelecimento, um estabelecimento comercial na Avenida Paranaíba, mas a funcionária suspeitou e pediu para que esse homem voltasse no dia seguinte e falasse com o seu patrão. E então esse homem voltou no sábado, na manhã de sábado, para conversar com o patrão, para atualizar os dados aí do sistema para o IBGE, mas durante a visita, a funcionária conversou com duas pessoas que estavam lá no estabelecimento, dizendo que achava aquilo tudo muito estranho. E aí, sem perguntar nada para esse funcionário, esses dois homens que estavam no estabelecimento passaram a agredir esse homem de 30 anos. Perdão, vou beber água aqui, Gui. E aí, então, esse homem foi agredido, acreditando aí, né, suspeitos de que seria um golpista, e aí a polícia militar foi acionada. A informação é que até o momento esses suspeitos aí da agressão não foram localizados. Mas é uma situação complicada, né? Aquele ditado de que os bons pagam pelos maus é o que aconteceu aí com esse funcionário do IBGE. Inclusive, que a gente fica aí sempre, né, falando do alerta, né, para as pessoas evitarem passar dados e tudo mais, mas tem os contatos aí oficiais do IBGE. Então, se você tem alguma dúvida, se realmente aquela pessoa trabalha, né, para o IBGE, você pode entrar em contato aí e perguntar, e só então, depois dessas informações, passar os seus dados, porque realmente está difícil. Como você sempre diz aí, tem ladrão saindo pelo ladrão. Para finalizar, Gui, por enquanto, que depois do intervalo eu volto com mais informações, nós fomos informados aí pelo Corpo de Bombeiros que na noite de sábado eles foram acionados para combater o incêndio em um amontoado de pneus na Avenida Floriano Sperjorim, lá no bairro Ipanema 2. E aí é uma área aí localizada no final do bairro, onde foram descartados vários pneus inservíveis. E com a queimada aí, com esse incêndio dos pneus, além das chamas altas, também houve aí muita fumaça, né, em direção aos galpões existentes aí nas imediações. E aí, preocupados então com essa situação, os moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros. O combate, que durou mais de 1 hora, consumiu toda a água aí do caminhão de combate a incêndio, cerca de 4.500 litros de água. Não houve danos nas edificações próximas, também graças a Deus não houve vítimas, mas a situação chamou atenção porque tinha ali, né, o medo, o risco dessas chamas que ficaram muito altas atingirem ali outras edificações naquela região. Depois do intervalo, que eu volto falando mais detalhes do que acontece em Patos de Minas e também na região. Muito bem, dona Yandra. Tá aí, ó. A Yandra já de volta com mais informação aqui para você. O futuro que você sonha começa com as escolhas que faz hoje. Então comece pelo Cicobi Credipatos e encontre soluções financeiras que fazem a diferença. Cartões de crédito com benefícios exclusivos, conta digital, prática e descomplicada, financiamento para tirar os seus planos do papel e investimentos para o seu dinheiro render mais. Tudo isso com taxas justas e um atendimento de qualidade. Visite a agência mais próxima e faça parte. Cicobi Credipatos. Somos hoje a cooperativa do futuro. Voltamos então com a dona Yandra, ela que chega para conferir homicídio em Patrocínio, Yandra. É isso mesmo, Gui. A gente tem informação então de que na noite de sábado a polícia foi acionada para atender essa ocorrência envolvendo aí a vítima fatal por disparos de arma de fogo. E esse fato, Gui, aconteceu na comunidade rural de Macaúbas de Cima, lá na zona rural de Patrocínio. Diante das informações, então, os policiais foram até lá, depararam com a vítima, identificada como Roberto Galdino da Silva, de 43 anos. Ele é natural de Aiubá, no Ceará. A vítima estava caída no chão com uma perfuração no pescoço. O SAMU foi até o local e confirmou o óbito. Através de informações, os militares descobriram a identidade do suspeito, um homem de 58 anos que seria o dono do bar onde o homicídio aconteceu. E aí recebeu informação de que ele estava escondido em uma fazenda próxima. Os militares foram até lá. Quando chegaram lá, tinham várias residências abandonadas. Foi preciso que eles entrassem em todas essas residências. E na última casa, o suspeito foi localizado. Um revólver também, calibre 38, que teria sido utilizado no crime, foi apreendido.
Sobre isso, Gui, a polícia não revelou a motivação para o crime. A gente também tem informação de uma tentativa de homicídio na cidade de Coromandel. Esse fato aconteceu no sábado. Um homem de 65 anos foi preso em flagrante depois que esfaqueou o outro de 54 anos durante uma discussão em um bar na rua Duque de Caxias, no bairro Padre Lázaro Menezes, lá naquela cidade. Segundo testemunhas, a vítima tinha consumido bebida alcoólica sozinha quando o suspeito chegou e, acompanhado do genro, teve uma breve conversa envolvendo a cobrança de uma dívida. O suspeito, então, pegou um canivete em seu veículo, desferiu um golpe na barriga da vítima, que também teve cortes aí no braço e na mão, provavelmente tentando se defender. O genro da vítima foi quem fez uma intervenção lá e impediu novos ataques, impediu que a situação piorasse. A vítima, então, foi socorrida em estado grave, transferida para o Hospital das Clínicas, lá em Uberlândia. O suspeito, então, foi preso, admitiu a agressão e alegou legítima defesa. A arma usada no crime não foi localizada e, como a gente disse, esse caso foi registrado aí como tentativa de homicídio. Hoje pela manhã, Gui, nós tivemos informação de que um detento da penitenciária Nossa Senhora do Carmo, lá em Carmo do Paranaíba, foi vítima de homicídio. A identificação desse detento é Euclides Chagas Bezerra, ele é natural de Pouso Alegre. Nós não conseguimos mais informações sobre esse fato, mas pedimos aí, um posicionamento por parte da Secretaria de Segurança Pública e também da Polícia Civil. Sobre isso, Gui, a Polícia Civil respondeu aí, aos nossos questionamentos, mas a Secretaria de Segurança Pública ainda não respondeu. A Polícia Civil informou que esse homem de 41 anos, esse crime desse homem de 41 anos foi registrado na madrugada de ontem, lá em Carmo do Paranaíba. Segundo o registro de ocorrência, ele faleceu depois que foi agredido em uma cela por outros custodiados. A perícia oficial foi até lá, foram realizados aí trabalhos para investigação a respeito do fato, inclusive com o corpo também encaminhado para o ML, e a Polícia Civil diz que apura os fatos e aguarda a conclusão do laudo pericial para atestar as circunstâncias e a causa da morte. Portanto, Gui, nós não temos aí a motivação para esse crime. O que sabemos é que ele foi espancado aí até a morte lá na cela em Carmo do Paranaíba. E hoje, Gui, a gente tem também um julgamento aqui em Patos de Minas, abrindo aí, a sessão do tribunal aqui na cidade. É um crime que foi registrado na noite do dia 6 de novembro de 2020, na rua Hilton Pedro Barros, no bairro Nova Floresta, aqui em Patos de Minas. O réu é o Evandro Oliveira do Amaral e a vítima é Iocana de Jesus Marinho de Camargos, o policial penal. Na época, esse crime chocou a população. Recentemente, agora em fevereiro, a nossa reportagem conversou com a família, com o advogado, todos aí, esperando, ansiosos por esse julgamento e cobrando justiça para o assassinato desse policial penal. A informação, Gui, é que o Evandro guardava e tinha um depósito e junto com ele um cigarro de maconha, e de acordo com o apurado, o policial penal Iocana estava no bar e logo depois chegou aí uma testemunha, o João Paulo, que se assentou na mesa e passou a beber junto com ele. Por volta das 19h12, conforme inclusive câmeras de segurança, Evandro entrou no bar com uma camisa branca e verde, bermuda rosa, com todas as características aqui de acordo com o Ministério Público. E aí, então, passou próximo da mesa onde estava o policial penal e a testemunha que estava conversando com ele. Logo em seguida, ele saiu do estabelecimento e a vítima percebeu que o denunciado estava encarando ele, inclusive comentou esse fato com o seu amigo. E então, na mesma oportunidade, a vítima contou a João Paulo sobre piadas aí com o denunciado, inclusive chamando de Limão, apelido que o Evandro tinha e não gostava de ser chamado, e ouviu aí a vítima dizer. Alguns minutos depois, o Evandro então voltou até o bar, conduzindo o veículo com outras roupas, e desferiu um tapa na cabeça do Iocana. Para se defender de uma nova agressão, a vítima sacou a sua arma, ocasião aí que o denunciado fugiu e ainda em frente ao bar
sacou uma arma de fogo, virou e efetuou um primeiro disparo de arma de fogo, e aí a vítima revidou essa situação aí, né? E em seguida, ainda em via pública, o denunciado e a vítima começaram a disparar um contra o outro, em momento aí que o denunciado conseguiu entrar e se esconder em um lote vago. E aí o denunciado ficou escondido nesse lote enquanto a vítima ficou parada em frente ao bar por aproximadamente 45 segundos, ocasião então em que o denunciado efetuou um outro disparo de arma de fogo atingindo o pescoço do policial penal e na sequência fugiu. A morte então foi confirmada pelo SAMU, né? E desde então a gente segue acompanhando esse fato e hoje tem o julgamento e a gente aguarda aí o desfecho. Gui. Muito bem, dona Ana. Tá aí então hoje, um julgamento importante hoje, muita gente esperando aí o resultado desse julgamento, a gente vai acompanhar, amanhã a gente traz aqui o resultado aqui no nosso programa. E você volta a qualquer momento, né? Aproveita aí, toma um chazinho aí de sassafrás, que você vai melhorar essa voz sua aí, né? Sassafrás é bom, e é gostoso um chazinho de sassafrás, viu, Ana? Agora, eu nunca tomei, não sei. Melhor ainda é um ramo que chama guaco. Esse é bom pra gripe mesmo, viu? Só eu tomo um chazinho de guaco, o negócio fica bom. Ficadora aí, dona Yandra, preciso de você o programa inteiro, viu? Combinado. Hora de falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Aqui comigo o doutor Tiago. Como é que você tá, meu amigo? E aí, tudo bem, doutor? Deixa eu tirar umas férias aqui de você, né? Você sumiu, o que aconteceu? Estava estudando fora? Tava estudando fora, né, Gui? A gente tem que trazer novidade aí. Eu já tinha anunciado há um tempo atrás. Sim. Até semana passada eu tava lá em São Paulo, né? Mandei um videozinho meio caseiro lá, mas do que a gente estava trazendo, né? Até a André ia colocar na tela para nós aí, por favor. Então a gente está buscando, né, Gui, inovação aí. A odontologia ela mudou muito, né, Gui? Hoje, como a gente fala, as pessoas não sentem nem a picadinha da agulha mais, né? Então, mas tem coisas que, né, não adianta. Ainda tem que dar agulhadinha, né? É verdade. Mas a gente avançou lá. Então nesse vídeo aqui eu mostrei, né? É todo o fluxo digital, tá, Gui? Onde o dentista, né, ele escaneia, né, faz uma cópia da boca do paciente, tá? A partir desse equipamento aí, que é o scanner intraoral, e substitui aquelas moldagens, né? Aquelas massinhas que vai na boca, o paciente acaba que engasga. Tem muita gente que tem até vômito. Então hoje a gente já está eliminando 100% essas moldagens, né? Com esse equipamento, joga a imagem tridimensional lá no computador. Você já fez lá na clínica, né? Clínica, eu já fiz esse exame. Mas a gente adquiriu mais, né? Para realmente eliminar. E aí, desse escaneamento lá, por exemplo, nós criamos um dente tridimensional, né, que antes era criado à mão mesmo, né? E depois a gente manda esse arquivo aí que gera, né, como se fosse um projeto de um dente para uma impressora, né? Aí a gente passa a criar elementos, dente, placas, até protocolo, tá? E hoje a gente vai conseguir daqui a pouco imprimir protocolos, né? Que a prótese, aquela prótese grande, igual placa de bruxismo, placa para quem tem desgaste, muito desgaste dental, né? Quem usa, né? Igual, por exemplo, fez facetas, né? É necessário usar as placas também. Então, nessa impressora, isso já é um avanço muito grande, porque o que é o diferencial disso? Agilidade para o paciente. A questão também da qualidade do material, na questão da precisão. Porque antigamente ali, né, que ainda acontece, claro, as moldagens, então o material distorce, né? Quando vai uma prótese, por exemplo, ou ela vai entrar num forno, ou ela vai entrar numa parte de cozimento, né, que ela tem que aquecer para derreter aquela resina, esse material distorce. Então, muitas das vezes você faz uma prótese que ainda talvez machuca o paciente, ou fez um contato ainda, talvez está entrando alimento, porque não ficou preciso, né? Então, com esse fluxo digital de impressoras 3D, a gente consegue entregar mais precisão, porque é um arquivo digital 100%, né? Que material que é usado nesse... São vários tipos de material, né? A princípio, esse na questão da impressora, são resinas, né? Então, por exemplo, a placa de bruxismo é utilizada uma resina acrílica mais dura. Você faz, né, ali um dente ali, mas o dente titular você faz ali, né? Um dente titular. Faz provisório e faz um dente titular. Né? Precisa fazer um provisório. É um material que se usa... É uma resina mais simples, mais acessível. Agora é o dente definitivo. Isso. Aí você tem o material dessa resina que chama nanoglass, que é uma resina que tem carga de cerâmica. O que é isso? É uma resina que tem nela porcelana embutida, tá?
Então, daqui a pouco nós vamos trazer o outro, que é fazer o fresamento, que a gente mandou um dente, né? Tipo, mandou esse dentinho aqui para a impressora, aí ele não vai ser impresso, ele vai ser um bloquinho e ele desgasta, lapida um dente. Aí ele é realmente 100% de porcelana. Hoje a gente usa a zircônia, né? O Emex, que são porcelanas mais duras do que metal. Se você colocar os dois para ter contato, a porcelana vai desgastar o metal. Então ela é muito, muito rígida, né? Então são avanços que nós vamos trazendo e explicando aqui para as pessoas, né? Tá? E também, Gui, quero avisar, né? Estou com a minha agenda aberta aí para avaliação, né? Então já voltei desse treinamento, desse curso, nós já estamos aplicando tudo lá na clínica, tá? O trabalho não para, você pode marcar a sua avaliação. E eu estou comprando, né? Nos últimos vídeos que eu mandei aqui, eu estou comprando dentadura e estou comprando rote. O que é isso? As pessoas ainda ficam muito ligadas. Eu fiz minha dentadura, eu tenho pouco tempo, né? A gente quer que as pessoas largam de usar isso, usar dentadura, usar rote, para usar, né? Para você ter acesso ao tratamento melhor, ao tratamento com implante dentário. Para quem usa dentadura, o protocolo. Ou talvez a pessoa está usando o rote, né? Tem alguns dentes naturais ainda, mas está perdendo esses dentes, né? E tem uma coisa, sim, qualidade de vida você não deixa para amanhã. É outra coisa, né? Porque, sabe, o amanhã só pertence a Deus. A Deus, né? Isso. Você não sabe quanto tempo você vai viver esperando. Pois é. Aí na hora que você fala, não, agora eu arrumei tudo aqui, tchau para vocês, eu vou embora. Não adianta, né? Não adianta, tem que ter qualidade de vida, então na hora que, né? O quanto antes você tem que ter, zelar pela sua qualidade de vida. Então, tem que fazer um protocolo? Faz logo. Isso. Porque condições a clínica dá, né, Gui? A gente dá condições do paciente pagar de forma muito acessível, né? Um tratamento que é realmente mais caro. Então, você vai agendar, eu vou falar tudo. E se você está usando dentadura ou rote, cada prótese, né? Então, por exemplo, eu estou usando 2 próteses. Você vai ter R$2.000 de desconto no seu tratamento, R$1.000 em cada prótese. Claro que eu não vou ficar com ela não, nós vamos jogando no lixo depois, tá? Mas é uma forma também de você ter um benefício mais um desconto. Então, R$1.000 em cada prótese aí que você está usando, tá? Para você, já vai dar ela já de garantia no tratamento, mas nós jogar ela fora depois e transferir o seu tratamento para os implantes dentários. Então você vai lá na clínica, nós vamos fazer os exames lá, né? Lá nós temos o panorâmico, o equipamento de raio-x digital também, faz na hora, já cai na minha tela e nós não vamos conversar sobre o seu tratamento. Mas o primeiro passo é você agendar a sua avaliação comigo e nós vamos conversar junto lá. Muito bem, então agende rapidamente a sua avaliação lá, o telefone está aí na tela e você não vai pagar nem a avaliação e se precisar algum exame os exames estão lá, é por minha conta. Isso aí, tem que falar que viu aqui no Gui Boaventura, é a palavra mágica, né, da avaliação. Vi no Gui Boaventura, aí é por minha conta. Isso tá aí, certo, show de bola, meu amigo. Obrigado a todos, tá? Até mais. Vamos falando, tchau, tchau. Preparado aí para Fenamil, não? Estamos. Preparado. Você vai para lá esse ano de novo? Só um pouquinho. Eu sou devagar. Eu vou lá uns 2 dias só. A clínica odontológica teve lá? Não. Nesse ano a gente não tem campanha lá, não. Muito bem. Tá lá, mas eu mesmo vou lá. Uns 2 dias só. O resto eu tenho que trabalhar. Vamos nos encontrar lá. Tchau, tchau. Um abraço. Uma tentativa de homicídio chocou Patos de Minas no fim da tarde de sábado. E sabe quem era a vítima? A vítima é um menino de 4 anos apenas. Suspeito é o padrasto dele. E que crueldade, hein? 5º andar de um prédio, leva uma criança pela janela e... Na tela, Danilo. Era 17h05 quando o SAMU recebeu uma ligação informando que uma criança de 4 anos havia sido arremessada pela janela de um apartamento do residencial Laguna. A criança caiu do 5º andar de cerca de 15 metros de altura. E encontramos a criança no colo da mãe, né? A mãe havia descido do apartamento quando ela ouviu os gritos da população, né? Ela estava no banho, ouviu os gritos da população falando que tinha corrido e pedindo socorro. E nós encontramos ela segurando a criança no colo, sentada na calçada. Pela localização, a gente acredita que possivelmente a queda tenha sido amortecida por um gramado que tinha ali naquele local, né? Que é o que explica para a gente até o momento que, felizmente, não houve lesões muito severas, né? Claro que quando a gente chegou, a criança, ela estava consciente, felizmente, respirando, acordada, mas ela queixava dor. A vítima foi encaminhada para o hospital regional. A polícia militar foi acionada e, de acordo com depoimentos de vizinhos e testemunhas, o menino teria sido arremessado pelo padrasto, que tentou fugir, mas foi contido pelos moradores até a chegada da polícia.
A mãe da criança, que inclusive é a namorada, né, do suspeito, ela disse que ele desceu, viu a criança caída ao solo, voltou para o apartamento, vestiu uma roupa, aparentemente na tentativa de evadir, onde ele foi contido, né, na saída do condomínio. E ele negou esse fato. Ele falou que estava brincando com a criança, próximo de janela, a criança acabou caindo, ele não conseguiu segurar ela, e ele desceu do apartamento, segundo ele, e foi em direção à portaria, porque ela acreditava que a criança estava sendo socorrida ali. A informação é de que o casal havia se mudado para o apartamento no mesmo dia do crime. O suspeito, Eduardo Henrique Portilho Queiroz, de 25 anos, estaria sob efeito de álcool e drogas no momento em que tudo aconteceu. Ela morava até então, até hoje, no bairro Planalto e no bairro Ipanema. Nessa data, eles resolveram morar juntos. Sinais de bebida no apartamento, segundo a mãe, a mudança para o apartamento novo começou hoje por volta das 7 da manhã. Desde então, o rapaz passou a usar bebida alcoólica, né? E além disso, ele fez uso de maconha também ao longo do dia. Segundo testemunhas, antes da criança cair, eles teriam ouvido uma briga entre o casal. A mãe da criança estaria no chuveiro quando tudo aconteceu. Ao ouvir os gritos por socorro, ela teria se enrolado em uma toalha e descido e visto que o filho havia caído. Ela falou que estava junto com o padrasto, né, dele, e o padrasto convidou para ficar perto da janela para ver a vista, e a criança falou que não, e o padrasto puxando, e a criança fala que segurou ele, segurou ele por fora da janela e depois soltou ele para cair lá embaixo. Nós colhemos diversos depoimentos, como eu falei. O suspeito inicialmente colheu o depoimento e relatou que estaria com a criança no colo, com a janela aberta. Em determinado momento, próximo à janela, a criança teria feito um movimento e nesse movimento a criança teria caído ao solo, né? Caído pela janela, e não teria nem chance nem de segurar na mão dessa criança ou em qualquer parte da criança para evitar a queda ou minimizar essa queda. Colhido outro depoimento de testemunhas, uma das testemunhas cruciais fala que estava na janela no momento em que viu o suspeito com os seus 2 braços estendidos para fora da janela e com a criança nos braços. O suspeito segurava a criança, com uma mão segurava o braço da criança e na outra mão ele estava segurando a perna da criança. E em determinado momento, com os braços estendidos, ele simplesmente solta a criança e a criança vem cair de uma altura de 15 a 20 metros no solo, que é um solo gramado. Bem, a mãe relatou, né, inicialmente ela tinha uma linha, mas quando de coleta do seu depoimento, ela relatou que realmente estava entrando no banheiro quando ouviu a criança falar, não, mano. Mano seria um apelido que a criança dava a esse namorado da mãe, e a criança repetiu umas 2 ou 3 vezes, não, mano, não, mano. E em determinado momento a mãe já não escuta mais a voz da criança, sai do banheiro e já vê que a criança teria caído, porque esse próprio indivíduo suspeito teria falado que a criança teria caído ao solo daquela altura. A mãe desce ao local e tenta ali já fazer os procedimentos imediatos, assim como os cidadãos que estavam no local também buscam ajudar, chamando o SAMU, que atendeu muito rapidamente e levou a criança até o hospital. Ela comentou que eles realmente tinham uma relação de pai e filho até então, né? Mas ela relatou que ele tinha algumas brincadeiras que ela considerava que não eram adequadas. Entre elas, essa de ficar jogando o menino para cima, né? Que ela já via nessas situações algo que não era adequado. Eduardo Henrique tem várias passagens pela polícia. Ele tem todas as passagens de furto, lesão, uso e consumo de drogas. A própria namorada dele, que é a mãe da criança, relata que ele usa drogas como maconha, cocaína, álcool, né? Então ele tem todo um histórico aí criminal. O delegado de crimes contra a vida acompanhou a ocorrência. Eduardo Henrique deve responder por tentativa de homicídio. O suspeito tem uma situação em que ele primeiro desce as escadas do prédio, como se fosse para ajudar a criança, não se aproxima muito dela e começa a perguntar o que aconteceu. Depois disso, ele sobe as escadas, verificado que seu álibi provavelmente estava muito frágil, ele sobe as escadas, troca de roupa, pega seu aparelho celular, pega seu tablet e tenta fugir. Ele foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil aqui em Patos de Minas. Aqui foi feito o procedimento dele flagrante. Ele foi autuado por crime de homicídio com diversas qualificadoras e agora vai ficar à disposição da Justiça para que possa, então, ser feito o procedimento contra ele. Felizmente, a criança não se feriu com gravidade, o que todos consideram um milagre. De acordo com a médica do SAMU, uma queda como essa poderia ter causado lesões graves. A maior preocupação são as lesões, né, que são mais graves, principalmente o traumatismo crânioencefálico,
crânioencefálico grave, né? Mas lesões na coluna, em região cervical, que podem ter sequelas bastante limitantes no caso da pessoa, né? Dela ficar paraplégica, tetraplégica, né? Ou o traumatismo crânioencefálico de ficar com sequelas neurológicas, né? Então, essas são as principais preocupações. Pela altura, né? E por ser uma criança, né? De 4 anos a quase 5 anos, essas são as principais preocupações. E durante o deslocamento, o que chamou nossa atenção, tudo, é que apesar dele estar consciente, a gente conversando com ele todo o tempo para estimular ele manter acordado, ele queixava sonolência. Então, isso é um sinal de alarme para a gente que, né? Fez justamente pela questão da altura, né? Ser uma altura, né? De aproximadamente 15 metros, mais o fato de ser uma criança, mais essa questão de estar sonolenta, apesar de não ter lesões externas que aparentassem muita gravidade, mas é um quadro que precisava do atendimento rápido, da avaliação no hospital de referência de trauma, que no nosso caso aqui é o regional. Olha, é muito difícil falar sobre isso, tá? É muito difícil falar sobre isso antes de uma apuração mais refinada aí da polícia. Mas aí é uma apuração entre dolo e culpa. Culpa tem. Agora, com dolo ou sem dolo? É doloso ou não essa tentativa de homicídio? Sabe, isso precisa ser apurado realmente pela polícia, sabe? Se tem negligência, por exemplo, da mãe, isso tudo tem que ser apurado. Porque ouve-se muita coisa, porque é uma história horripilante, né? E chama a atenção de todo mundo. O que se discute de sábado para cá na cidade é esse fato que ganhou, inclusive, jornais pelo mundo afora. De um padrasto que joga uma criança do 5º andar de um prédio. É preciso ter a apuração, né? E dê a César o que é de César, quem tem culpa tem que pagar, e ponto final nessa situação. Mas que é difícil você falar sobre uma situação dessa, né? Dá vontade de falar um punhado de coisa, mas a gente tem que esperar, tem que ter o bom senso, o equilíbrio de esperar para ver essa apuração aí da polícia, para a gente trazer esse assunto de novo à baila aqui, para a gente discutir com você que está aí de frente à televisão. Tá certo? Vou falar agora da Propé Calçados. Está chegando aqui a Larissa. E aí, Larissa? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho? Tudo certo, Gui. Hoje você trouxe para homem também. Hoje eu trouxe. Passou o Dia das Mães. Passou o Dia das Mães. Mas isso não impede de você falar para as mulheres que querem ir na Festa do Milho. Exatamente, Festa do Milho, friozinho. Então diz aí. Boa tarde, pessoal de casa. Vim trazer algumas novidades das lojas Propé Calçados. Olha só. Tem esse modelo que chegou agora, gente, masculino, um coturninho da Buterrier. Ele é todo em couro, super macio, com solado tratorado, gente, antiderrapante, super confortável. Além disso, é bem leve, tá, gente? Tem pro pessoal também que gosta de a botina. Botina, modelinho, ó, super, ó, o modelo pra você ver, liso, com um detalhe em elástico aqui, com solado de borracha, extremamente confortável também, pessoal. E para a mulherada que gosta de coturno, olha só esse coturno da Dakota, gente, com um sistema de elástico aqui atrás, que facilita na hora de calçar, super leve, com um saltinho de 7 centímetros, tratorado para não escorregar também, super confortável. Tem esse modelinho de bota também, pessoal, da Dakota também, com um saltinho também de 7 centímetros, com um detalhe de trancinha aqui, ó, super fashion detalhe, com um zíper do lado, para facilitar na hora de calçar. E tem também esse modelinho da Modari, super flexível, com soladinho de borracha para não escorregar, com detalhe em dourado aqui no salto e um detalhe aqui, ó, do lado aqui também, gente, para vocês verem, ó, tem em cima e tem aqui do lado, com bolinhas douradinhas. Super macia, gente. E essas são as opções de hoje. Muito bem. O pessoal aí curte a festa do milho, a festa da praça, que ainda está acontecendo, né? A festa acabou, a praça acabou. Vai lá, tem coisa lá ainda, tem brinquedo, Gui. Não, os brinquedos, tem comida. Vamos concentrar agora na Feira da Milho, porque senão nós não vamos dar conta também. Não, né? É verdade. Essa semana vamos dar uma descansadinha até quinta-feira.
Preparar para a festa do milho, Gui. Isso, e depois a gente vai para a Fena Milho. Exatamente. Combinado assim? Combinado, então. Então tá ótimo. Tem abraço, Gui. Tem abraço? Tem abraço hoje. Mas isso aqui, deixa eu te falar, isso aqui que eu vi ali, é curioso isso aqui para quem gosta. Eu tô te falando porque eu gosto de botina. Sou um admirador de botina, um usuário de botina. Forrada, tá? Verdade, Forrada pessoal. é um detalhe extremamente importante para quem usa a botina. Forrado fica mais confortável, né, muito Gui? mais confortável. É verdade. Muito mais confortável. Pessoal, tem um abraço hoje, ó. Pro Moacir, no Novo Horizonte, pra Kátia e Dedé, lá no Aurélio Cacheta, pra Dossa e Fátima, no Morada do Sol. E quero mandar também, Gui, tem 3 aniversariantes desse mês. O Hélio, o Vando e a Cleusa. Os 3 agora no mês de maio. Muito bem, parabéns para eles. Parabéns para eles, Gui. Um abraço muito obrigado. Para você. Até mais. Tchau. Boa semana. Obrigada. Muito bem, gente, hoje o assunto principalmente porque eu tenho um convidado especial aqui, hoje o assunto é esporte, né? Boas notícias para Patos de Minas, boas notícias aí para os atleticanos, notícias ruins desse final de semana para nós corintianos, né? E assim vai por diante. Seleção brasileira, tem notícia boa aí, nós vamos abordar tudo isso aí. E eu estou aqui na tela com o Danilo, que rola a bola, Danilo. Muito bem, eu vou falar de esporte hoje, vou falar dos resultados. Primeiro a gente vai falar aqui dos resultados do módulo 2, né? Segunda rodada da segunda divisão do Mineiro. Mamoré jogou fora de casa contra a equipe da Patrocinense. Venceu a sua segunda partida consecutiva por 1-0. A história está na tela, pode rodar. O jogo foi equilibrado, como era de se esperar. No entanto, o Mamoré começou melhor e abriu o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Após uma boa jogada de Pedrinho pelo lado direito, ele avançou até a linha de fundo e cruzou. A zaga afastou mal e o camisa 10, Eric, não desperdiçou. Chutou forte no canto do goleiro e colocou o Sapo em vantagem. 1-0 Mamoré. A equipe ainda criou outra chance para ampliar, mas a Patrocinense, em busca do empate, cresceu no jogo e equilibrou a partida. Mesmo assim, o placar permaneceu inalterado. Vitória importante do Mamoré aqui no estádio Pedro Alves do Nascimento, no clássico contra a Patrocinense, 1-0, e que manteve a equipe com 100% de aproveitamento no módulo 2 do Campeonato Mineiro. 2 jogos, 2 vitórias. O técnico Gustavo Brancão analisou esse jogo de hoje e também, né, o trabalho da equipe agora, já que não dá muito tempo para comemorar. Na quarta-feira tem a equipe da Caldense no estádio Bernardo Rombigia de Queiroz. Isso aí, o jeito que a gente estava jogando hoje, tivemos que baixar, conforme eu falei, baixar um pouquinho a linha. A gente tem que ter a leitura, né? A gente, às vezes, assim, os anos, a experiência vai te colocando capacidade de você, às vezes, fugir da característica sua para você vencer o jogo. E a sequência de jogos também, ela é muito complicada. Nós temos 2 jogos importantes agora, joga contra a Caldense e depois o Clássico. Mas o primeiro pensamento nosso é poder comemorar, né? Que eu falo sempre, galera, 24 horas. 24 horas onde é que você comemora, ver aquilo que nós melhoramos, aquilo que nós tivemos hoje que abdicar um pouquinho, né? E já pensando no jogo de quarta-feira, que eu tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil, né? Dentro da nossa casa, já de antemão fazer o convite para o nosso torcedor. O camisa 10 Eric, autor do gol da vitória, destacou o diferencial da equipe do Mamoré, que começa o campeonato com 2 vitórias em 2 jogos. Vitória importantíssima, né, cara? Glória a Deus por essa vitória. Precisávamos muito, a gente veio aqui para ganhar o jogo, tanto é que impomos o ritmo desde do primeiro minuto de jogo, muito intenso, botando o pé na bola, roubando muita bola e conseguindo criar. Conseguimos criar a situação com o Pedrinho, que é um jogador muito agudo. Graças a Deus ele fez uma bela jogada, um rebote ali do zagueiro, eu pude caprichar com a perna esquerda e poder fazer o gol que nos deu a grande vitória aqui. É isso aí, você disse tudo, eu acho que é a organização. A organização nossa, com certeza a união também, né, que a gente fez nessa pré-temporada, mas eu acho que é a organização, que isso é a característica já do professor Brancão. Então a gente pôde já assimilar as ideias dele na pré-temporada e a gente está conseguindo concluir as ideias dele, fazer as ultrapassagens, atacar bem os espaços, fazer as jogadas que ele faz pra gente no treino. Ele não robotiza a gente,
mas deixa aquela jogada que já fica fixa em nossa mente e graças a Deus está dando certo. Mamoré volta a jogar na quarta-feira, mas dessa vez em casa, né? Vai jogar contra a Caldense. Olha como é que é cruel essa tabela. A Caldense veio aqui. Ficou por aqui, Solo? Aqui. Fica aqui, mas fica aqui. Mas ontem, hoje, amanhã e quarta-feira joga contra o Esporte Clube Mamoré, lá no Bernardo Rubinge, né? O jogo vai ser às 8h15 da noite. É uma boa pedida para ver essa partida de futebol, né? Vem aqui comigo, deixa eu dar um recado aqui para você. Eu quero falar com você. Atenção, dona de casa, preste atenção aí. Quero falar com você, né? Quero falar com você que é comerciante, quero falar com você que serve aí no seu ambiente o seu cafezinho, você que é empresário. Então preste atenção. Dona de casa, especialmente para a senhora, né? Já experimentou o café Chuá? Eu experimentei. Agora acabou. Eu não abro mão do café Chuá no meu dia a dia. Um sabor único do Cerrado Mineiro transforma cada pausa em uma experiência inesquecível. Um aroma marcante, aquele gosto inconfundível. O café Chuá é mais do que uma bebida, viu? É um momento de prazer e tradição. Seja para começar o dia ou para aquele descanso no meio da tarde. O café Chuá vai te conquistar. É só você experimentar. Não perca tempo. Peça agora pelo WhatsApp que está aí na tela. Anota aí, minha amiga dona de casa. 99975-4666. Anote aí você que tem a sua mercearia, que quer revender, tem a sua padaria, que tem o seu comércio e quer revender o café Chuá. 99975-4666. Ou acesse casabruxel.com.br. Sinta o verdadeiro sabor do Cerrado com o café Chuá. Um produto com a qualidade DB. Não se esqueça, hein? Dona de casa, experimente aí, depois me fala. Passe uma mensagem para mim aqui no nosso WhatsApp, tá? E você que passar a mensagem para mim aqui, eu vou dar um presente para você lá do café Chuá, tá bom? A URT também manteve 100% de aproveitamento nessa segunda rodada da segunda divisão do Mineiro. Venceu a Caldense por 2-0. A história está aí na tela, pode rodar. O time da casa começou pressionando e quase abriu o placar com Gil, mas o gol foi anulado. Pouco depois, aos 28 minutos da etapa inicial, a URT marcou o primeiro. Rodrigo Andrade cruzou na medida e Renan apareceu bem posicionado para empurrar para o gol. Na volta do intervalo, a URT manteve o ritmo e logo ampliou. Novamente ele, Renan, marcou de cabeça, aproveitando a liberdade dentro da área para fazer o segundo e garantir a vitória do Trovão Azul. A gente optou hoje pela mesma formação, porém a gente passou algumas outras informações, né, daquilo que a gente viu sobre a Caldense e daquilo que a gente assistiu do nosso jogo contra o Varginha para a gente conseguir corrigir. Então acho que hoje deu certo, encaixou o sistema que eu queria. Eles também, acho que o mérito é todo deles, né? Que eles executam, a gente passa as informações e quem executa são os atletas. E hoje eles estiveram no melhor nível que eles podem atuar e a gente conseguiu sair com essa vitória daqui. Vitória importantíssima. Com os 3 pontos somados, a URT chegou aos 6 e lidera seu grupo. A Caldense, por sua vez, soma apenas 1 ponto, conquistado na estreia. E está na 4ª colocação. Eu entendo o torcedor, né? Eles querem ver o Ditinho tem uma história linda aqui nesse clube. E em certo momento a gente pensou em colocar o Ditinho. A gente segurou o máximo ali, só que daí no finalzinho o Gabriel acabou sentindo, né? Então a gente não podia correr esse risco no finalzinho do jogo. Então a gente acabou colocando o Douglas ali, que é um zagueiro de origem, né? Para fazer a função pelo lado esquerdo e a gente acabou segurando esse finalzinho. Durante o jogo, torcedores pediram a entrada de Ditinho, ídolo da equipe. Mas o jogador não foi acionado pelo técnico. Já a Caldense permanece em Patos de Minas e encara o Mamoré no estádio Bernardo Rubinge de Queiroz, também na 4ª, às 8h15 da noite. Eles começam a pontuar, vai ser uma semana mais de recuperação, não tem nem muito o que treinar, mais recuperar esses atletas para que no jogo de Uberaba eles estejam 100%.
Muito bem, na próxima quarta-feira o RT vai pegar a equipe do Uberaba lá no estádio Engenheiro João Guido, ou Berabão. O jogo é às 19 horas. Aí uma parada mais apertada aí para a equipe da URT, porque lá tem a presença da torcida, o Uberaba tem uma torcida gosta muito do time, se bem que já tem um tempão que o Uberaba está meio parado, aquela coisa e tal, o torcedor vai se afastando. Mas eu penso que na reativação lá, a torcida vai lá para prestigiar a equipe do Zebu, né? E a URT vai lá e vai chegar a guaspa nesse Zebu lá também, vai ganhar desse time lá. Cultura, sabor e emoção. Essa mistura inesquecível só na Fenamilho. E para deixar cada momento ainda mais gostoso, tem Semil com você, marcando presença com o sabor que é orgulho de Minas. Os produtos Semil estão presentes na maior de Minas, deixando as delícias da festa ainda mais saborosas. Esse ano, a Semil estará com um stand especial lá na festa. Passe por lá e experimente os produtos. A Semil quer viver este momento com você. Semil e Fenamilho, a combinação perfeita. Beba saúde, beba Semil, a melhor festa da sua vida. Muito bem, a segunda rodada do módulo 2, ou da segunda divisão do Campeonato Mineiro, contou com 6 jogos neste fim de semana. Vamos ver os resultados? Põe aí na tela. O Norte abriu 2-0 ainda na primeira etapa do jogo. Em uma cobrança de falta, Renato aproveitou a oportunidade e cabeceou para o gol, inaugurando o placar para o time da casa. Pouco depois, Fumaça foi derrubado dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Anderson cobrou a penalidade máxima e ampliou a vantagem. No segundo tempo, o Nacional voltou mais agressivo. Após várias tentativas, o time visitante descontou o placar aos 24 minutos em bola cruzada na área. 3 minutos depois, o atacante Vitor Rangel fez o terceiro gol do Norte de bicicleta. Depois de muita pressão, já nos acréscimos, em um chute fora da área de Héctor, o goleiro do Norte escorregou e o Nacional empatou a partida, deixando o placar em 3-3. Porém, no lance seguinte, o juiz marcou mais um pênalti para o Norte, após assinalar mão dentro da área do Nacional. Logo depois, Renato foi para a cobrança e desempatou o jogo, dando a vitória para o Norte por 4-3. O resultado coloca o Norte na liderança do Grupo B com 6 pontos. O Nacional de Moriaé segue sem pontuar. As duas equipes começaram o jogo equilibrado e criaram poucas chances no primeiro tempo. No entanto, na volta do intervalo, o Bugre mudou a postura e assumiu o controle do jogo. Aos 17 minutos, Pedrinho aproveitou a oportunidade e balançou as redes, colocando o Guarani na frente. Em seguida, o time manteve a pressão e, aos 40 minutos, Cauã ampliou o placar e confirmou a vitória. Graças ao resultado, o Guarani deixou a parte de baixo da tabela e entra de vez na briga por uma vaga entre os líderes do módulo 2. Uberaba e Varginha empataram sem gols na noite de sábado. Na partida válida pelo Grupo A da competição, as duas equipes criaram chances de gols, mas o confronto terminou com o placar em 0-0. Um jogo movimentado e com boas oportunidades de bola, mas que manteve o primeiro tempo sem gols. Na volta do intervalo, quem abriu o placar foi o time do Democrata, com gol de cabeçada do jogador Pablinho aos 17 minutos do segundo tempo. E o gol de empate do Valério Doce veio bem parecido com o gol do adversário após uma cobrança de falta aos 24 minutos do segundo tempo, com o camisa 4, Yuri Bigode, que cabeceou para o gol. E o Democrata reagiu rapidamente após 3 minutos, com o jogador Igão, o camisa 19, que marcou o gol da vitória no fundo da rede. Mas brilhou maior a estrela de Antônio Peço, que contribuiu para os 2 gols do Democrata, que decretaram a vitória fora de casa por 2-1 contra o Valério Doce.
Chegou a semana mais esperada do ano. A Fenamilho 2025 começa sexta-feira, dia 16, com Luan Santana e Jiraya Uai, abrindo a maior de Minas em grande estilo. Ainda dá tempo, viu, de garantir o seu ingresso diário a partir de R$ 80,00, com opção de meia entrada e ingresso solidário que ajuda quem precisa. E o melhor, você pode parcelar em até 6 vezes no cartão. Compre agora no site Balada App ou na bilheteria do parque. Fenamilho 2025, a melhor festa da sua vida. Muito bem, agora eu vou chamar aqui quem entende dessa prosa aqui, quem entende dessa conversa aqui, que é o meu comentarista, Solon Pereira, meu comentarista de velhas jornadas. Tudo bem, Solon? Prazer te receber aqui. Tudo bem, Gui? Estava com saudade já de você, viu? Não, você não pode... Do programa, não. De você. Sim. Depois, claro, o programa. Depois do programa. Do programa você não pode sumir daqui, não, porque agora nós temos grandes assuntos para a gente falar aqui. Eu vou fatiar, para ter a sua opinião aqui, eu quero fatiar. Primeiro eu quero a sua opinião sobre a URT. A URT fez a primeira partida fora, ganhou o jogo, trouxe a segunda partida dentro de casa, ganhou também o jogo, e eu quero te perguntar o seguinte, 100% de aproveitamento da URT, te convenceu? Venceu e te convenceu? Como é que você viu a URT? O que você fala da URT? Olha, Gui, a pergunta ela é muito interessante, porque quando você vê uma vitória, você pode analisar em 2 aspectos. Jogou bem? Venceu? Jogou mal, venceu. Normalmente todo mundo fala, não importa se jogou bem ou mal, o que importa é a vitória. Isso às vezes não me convence. Me convence quando joga bem e vence. E a URT, na primeira partida contra o time do Varginha, ela teve uma atuação que eu diria boa. Porque conseguiu vencer de 1-0 com um pouco de sofrimento, primeira partida, ainda não muito entrosada, e acabou vencendo fora de casa. Na partida do sábado foi diferente. Enfrentou uma Caldense que não esteve bem contra o Patrocinense na estreia, mas contra o RT sempre joga bem, tanto aqui quanto lá, né? Você é prova disso, né? E você até dizia aí que saudades da Caldense daqueles velhos tempos, né? Dá saudade, né? Bons times que nós Casa Grande. Eu estava falando com você hoje, eu vi uma foto essa semana da equipe da Caldense com Cafuringa Casa e Grande. Casa Grande. Né? Não precisa falar mais. Não precisa falar mais nada. Mas a Caldense vem para Passo sempre para jogar contra os times de Passo, jogando melhor do que joga contra qualquer outro time. Na partida de sábado, a URT foi muito eficiente, ela foi muito organizada dentro de campo. O Bruno Formigoni usou para começar a partida aquele mesmo time que começou lá em Varginha. O time, os 15 minutos do primeiro tempo, foi muito embolado, né? A Caldense tentando vir para cima, um pouco desorganizada, e a URT aceitando aquele tipo de jogo. A partir daí, a URT começou a rodar um pouco mais a bola, com mais consciência, com mais tranquilidade. Chegou ao gol aos 29 do primeiro tempo, né? E até aquele momento os jogadores da Caldense caíam muito. Independente de ser falta ou não, você via toda hora um jogador da Caldense caído no gramado, e aquilo acabava atrapalhando também o andamento da partida. E eu até cheguei a dizer assim, olha que a URT fizer um gol e isso acaba. E acabou. Foi para o vestiário. A Caldense já era previsto que vinha melhor no segundo tempo, porque estava perdendo, mas não tão bem organizada como eu esperava. E a URT, através do Formigoni, fez o gol, né, aos 2 minutos do segundo tempo. Aí matou o jogo. Aí tocou a bola, sofreu em alguns momentos que a Caldense veio para cima, mas uma vitória merecida de um time organizado, um time que vai dar muito trabalho nessa primeira fase. Acredito eu que vai se classificar para a segunda fase, porque nós vamos chegar no Mamoré daqui a pouquinho. Dos 12 clubes, que eu já vi 8 jogando, o RT e Mamoré está sobrando. Então a gente imagina que a URT, com esse elenco que tem, porque você tem que ter elenco.
Formigoni, por exemplo, mexeu na equipe, colocou 5 substituições e o time não caiu. Continuou jogando da mesma forma. Isso é bom e há de se dizer, né, que apesar de todos o falatório que houve, que estava muito barato o ingresso por causa do sócio-torcedor, mas a diretoria do RT foi muito inteligente, colocando o ingresso a R$20 e R$10. Não adianta botar o preço do ingresso 40, 50 para ninguém. Ninguém lá. E aí tinha 4.731 pessoas presentes na RT. Um espetáculo à parte. E aí você vai me perguntar, Ditinho entrou? Não. O Ditinho, a torcida começou a chamar o nome do Ditinho lá pelos 40, 41... Mas o treinador até chegou a dizer, o Bruno Formigoni, que a hora dele vai chegar. Não era ainda a hora certa, porque ele no intervalo do primeiro tempo... Nós dois sabemos a hora dele entrar, né? Sabemos. Vai ser no Clássico. Vai ser. Pode ter certeza que ele vai jogar um tempinho no Clássico. Vai jogar um tempinho. Eu estou imaginando isso. Ou para segurar uma determinada situação, ou senão para botar fogo no jogo. Para botar fogo no jogo. E outra coisa que a gente tem que dizer, assim, no intervalo do primeiro tempo, o Marzagão, que é aquele volantão lá na frente, levou o cartão amarelo e aí ele colocou o Daniel no lugar dele e fez outras substituições durante a partida, mantendo o time no mesmo patamar do primeiro tempo. Está convencido? Está convencido. Muito bem. Pelas 2 partidas, me convenceu. Muito bem. O Mamoré supostamente teve 2 partidas mais fáceis, né? Jogou uma em casa, ganhou, jogou contra o Patrocinense. Que a informação que eu tenho é que é um time fraco. Um time que tem muito boa vontade, mas a qualidade técnica não é lá essas coisas. Como é que você viu o Mamoré? O primeiro jogo que eu vi do Mamoré aqui foi exatamente contra o Uberaba, que também venceu por 2-0, poderia ter vencido por mais. 3, 4, ficaria de bom tamanho. É um time muito igual. Há de se dizer que o Mamoré é um time muito igual, sem nenhuma estrela, e é um time muito igual, um time muito bem treinado pelo Brancão, e que, na minha opinião, juntamente com o RT, são os 2 melhores times desse grupo. Eu posso até nos enganar lá na frente e acontecer alguma coisa ao contrário. Mas, para mim, estão sobrando os 2 times. O Mamoré é muito bem organizado, tem um elenco que tem banco também, né? Eu já pude perceber isso e acompanhar isso. Fez uma boa partida aqui, venceu o Uberaba e contra o Patrocinense sofreu no segundo tempo. Há de se dizer, o primeiro tempo foi muito bom, com a coerência do treinador, que fez algumas substituições no segundo tempo, e o Patrocinense, tecnicamente, é um time que, na minha opinião, é fraco. Não vai brigar por posições de classificação, mas no segundo tempo veio no abafa e acabou levando algum perigo para a equipe do Mamoré. Eu senti, inclusive, que o Mamoré deu uma acalmada no segundo tempo. Aí depende do treinador, se é aquilo mesmo que ele planejou para o segundo tempo, ou se fisicamente o time do Mamoré caiu. Coisa que a gente não acha bom, né? Não acha bom. Quem está do lado de fora acha que o time tem que manter o ritmo, né? Para manter dentro de um patamar os 2 tempos. Fisicamente, os 2 times de Patos, RT e Mamoré. Se equivalem. Se equivalem. Mas estão bem? Estão bem, fisicamente. Do meio para cima, do meio para baixo? Está no meio? Como é que você vai? Está do meio para cima. Porque, exatamente por causa das substituições, o time que lá está dentro dos primeiros 45 minutos, quando há substituições, você tem sempre aquela expectativa que vai cair. Não cai. Nem o Mamoré, nem o RT. Então, os times estão muito iguais em termos técnicos e acho que, taticamente, aí é problema do Brancão e do Bruno Formigoni, né, para levar esses 2 times, primeiro, se classificar, né? E aí, tomara que não fique no mesmo grupo. A gente sim, claro. Porque se ficar, só um tem chance de subir. Exatamente. Né? Tem que ficar em grupos separados para quem sabe os 2 fazerem a final. Fazerem a final e subir. Agora, a pergunta é o seguinte, o Solon, a gente já pode começar a fazer conta para a classificação? Porque é o seguinte, já tem 6 pontos cada um dos times de Patos de Minas. O RT tem 6, o Mamoré também tem 6. Mais 2 vitórias aí, uma de cada um,
Vamos para 9. 9 já fica com um pé do lado. As duas vitórias de cada um vai para 12. Mais uma vitória de cada um. Mais uma de cada. Mais uma de cada vai para 9. 2 vitórias nessa quarta-feira. Vai para 9. 9 pontos lá na fila do gargarejo, aí a gente já começa a olhar para cima. E aí, com os times que estão na disputa aqui, ninguém está marcando ponto nenhum. Sim. A gente pode garantir de 12 ou vamos ficar na marca dos 15 para se classificar, dos 15 pontos? Olha, eu sou um pouco precavido. Eu acho que com 15 pontos você garante uma vaga para a próxima fase. Porque, você vê, o Uberaba já perdeu o seu treinador, que é o Fernando Mariano, né? Filho do Vicentão, irmão do Maurinho, grande craque do Uberaba. Olha você vê como é que é o futebol brasileiro, né? Empatou uma, perdeu uma, já foi embora. Já foi embora. O tiro curto também, né? Tiro curto, Agora, se o RT Mamoré tem bom resultado nesta quarta-feira, na segunda-feira, dia 19, nós teremos o clássico e dependendo do resultado desta quarta-feira, como você disse, os dois times podem chegar no clássico a 9 pontos. Aí vai ferver essa cidade. Né? Aí vai ferver. Aí haja lugar para tanta gente no Bernardo vai estrear Rodrigues. No clássico. Pode escrever. Aliás, se ele fizer isso, vai ser já um grande feito, né? Já. Botar fogo num clássico. Eu até cheguei a dizer, ele teve aqui um dia no debate, e eu até disse para ele, Ditinho, você vai pro Guinness, né? Se você jogar, por causa da idade. E outra coisa também que a gente tem que preservar com muita tranquilidade, e acho que o treinador está consciente, está muito, muito centrado nisso, que o próprio DJ chegou a dizer para mim, quando ele jogava, não é como se joga hoje. Hoje é muito mais pesado do que aquela época, né? Então tem que ter um pouco de cuidado também. O preparo hoje está muito mais avançado. Está muito mais avançado. Os treinamentos e tal. Mas, Gui, estou acreditando muito, muito que o RT e Mamoré passarão com certa tranquilidade pelo que a gente viu de Varginha, de Caldense, de Uberaba e de Patrocinense. Se bem que a gente pode esperar uma reação de algum time desse aí, né? Algum desses times vai ter que reagir. Porque eles não vão ficar parados também, né? Porque não vão ficar, nem podem, né? Se tem alguma pretensão de se classificar para a próxima fase, tem que se mexer. O Luiz Felipe está perguntando aqui se o senhor considera a maior ameaça aí nesse coisa do Norte. Norte, eu vi uma partida deles e tem informações do meu pessoal de lá, né? Meu pessoal da Copasa. O time está muito forte, tem dinheiro para gastar. Se precisar, tá com 6 pontos. Essa é a palavrinha mágica, né? Dinheiro, né? Dinheiro para gastar. Dinheiro. E virar forte. Eu acho que será um daqueles 6 que chegará lá no triangular, né? Sim. Muito bem. Então tá aí, falamos de URT e Mamoré, falamos desta segunda divisão. Vou pedir mais alguns pitacos aqui do Solo. Que só o segundo para me falar das arbitragens. Pode falar da arbitragem, porque eu ia te perguntar das arbitragens. Das arbitragens. E aí você pega a arbitragem da segunda divisão e vai com ela até na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Pois eu ia dizer isso. Olha, a primeira rodada e segunda rodada do Campeonato Mineiro, do módulo 2, que eu chamo de segunda divisão, acho que só eu e você que falamos segunda divisão. Porque né? Porque Não tem como ser o contrário, né? Da segunda divisão, a federação teve um olhar especial e carinhoso com os árbitros que apitaram os jogos do Mamoré e da URT. Arbitragens tranquilas, corretas, sem problema nenhum. Muito bom isso. Agora, falar de campeonato brasileiro, de arbitragem de campeonato brasileiro, tem hora que eu fico dizendo o seguinte, é uma vergonha, né? Não tem nem que explicar muito. Não tem muito, porque você não consegue, né? É verdade. Cada um usa um critério, cada um tem uma maneira de... A arbitragem, ela é padrão. Olha... Mas esses protocolos... protocolo, está acabando com o futebol brasileiro. Mas ela é padrão, Gui, porque...
falta é falta, tem árbitro que apita, tem outro que não apita. A FIFA determinou que dentro da área, bola na mão, mão na bola, de qualquer maneira é pênalti. Você hoje, uns apitam, outros não apitam. O critério para se aplicar os cartões amarelo e vermelho são diferentes. Então, não dá para discutir a questão de arbitragem brasileira. Depois você que foi árbitro, depois eu quero numa próxima oportunidade você vir aqui para a gente discutir arbitragem e entrar nesses detalhes aí, porque tem muita coisa que eu não concordo. Eu fico sem alguma pessoa de referência para a gente falar isso. Sim. Você é referência nisso, a gente vai falar disso aí. Agora, me fala do jogo de ontem do Galo, você até veio de preto e branco hoje para homenagear o Galo, porque merece homenagem o Galo depois daquela partida, né? E eu tenho uma camisa também riscada desse jeito de azul, viu? De azul, para homenagear o Cruzeiro quando... Para homenagear o Cruzeiro. De 4, rapaz. E de coração mesmo, meu sonho é Flamengo, né? Então, né? Aí fica rindo lá. Fica aí. Olha... Nós não vamos falar nem de Flamengo e nem de Corinthians. Não. Tá certo? Nem de Palmeiras, não. Vamos falar de Cruzeiro e Atlético, né? O Atlético, eu costumo dizer o seguinte, olha, vê se ele vai concordar comigo. Sofrível você ver jogo do Atlético, né? E o Atlético tem aquela máxima, né? Se não for sofrido, não vale, né? O time do Atlético é um time que no início do campeonato você via e ouvia no Brasil inteiro dizer que ele era um dos que ia brigar pelo título. E eu até, na oportunidade, eu cheguei a dizer assim, que título que vão brigar? Tem um time razoável, mas não tem elenco, né? E tem um treinador muito teimoso, né? Ele quando não gosta de um jogador, ele não coloca o jogador para jogar. Aí quando ele para de teimar, ele vai embora. Ele vai embora, né? E aí é o seguinte, o Atlético ontem fez uma boa partida, né? Contra o Fluminense, porque venceu. Se não vence também, quando o torcedor ontem começou a te chamar timinho sem vergonha, os caras resolveram jogar e só tem um jogador de referência que é o Hulk, né? Então, venceu bem, foi lá de baixo para 6º lugar, e aí a gente chega no Cruzeiro, né? Cruzeiro, para mim, a melhor partida do ano do Cruzeiro foi contra o Flamengo. Jogou muito, né? Jogou muito. Aliás, o jogo foi... O Flamengo também deixou o Cruzeiro jogar. Primeiro tempo, o jogo foi muito igual. Segundo tempo, o Flamengo sumiu. E o Cruzeiro foi muito absoluto, foi muito melhor no segundo tempo. Tanto é verdade que acabou vencendo o gol, que naquele pênalti lá no último minuto, que o Gabigol bateu, o Rossi defendeu, e o Gabigol acabou fazendo o gol, mas a vitória é merecida. Agora, ontem... Eu cheguei a ver o jogo do Cruzeiro contra o Sport, um massacre, né? O Cruzeiro está organizado, está se encaixando. O Léo Jardim arrumou o jeito de acertar o Cruzeiro. É bom técnico ele, bom técnico. Parece, né? Olha, é bom técnico, né? Só deve ter... Olha, o bom técnico, você conhece ele pelas suas atitudes, inclusive fora de campo. Pegou o Gabigol, que era estrela, colocou ele no banco. Olha... Quando você quiser jogar, você vai jogar. Aí ele começa a ganhar o time e colocar moral dentro de um time que contratou muito e que não podia estar jogando o que estava jogando. Olha, vou só pedir mais um comentáriozinho aqui vamos dar uma notícia aqui. E o Solon Pereira, porque senão a gente vai chegar lá no debate esportivo hoje, que o Solon Pereira vai participar às 18 horas aqui na NTV. Mas, Lancelot, técnico da seleção brasileira, já deu o ok agora pela manhã, vai assumir a seleção brasileira e essa é a notícia do ano para o futebol brasileiro. A notícia do ano, e o senhor Edinaldo, ele dormia, você sabe que ele dormia com o retrato do Ancelotti embaixo do travesseiro, né? Ele, rezando, né? Rezando, né? E conseguiu, né, contratar o Ancelotti. Por uma bagatelazinha de 60 milhões por ano, né? Coisa boba. Negócio de 5 milhões, mas para a CBF não é nada, não. Gastar o que ela gasta, ela paga para os presidentes de federações do Brasil inteiro 200 mil. Verdade. Paga não sei mais quem, mas paga todo mundo no Brasil que precisar de ter na mão para que ele continue presidente, então não sei mais nada. Gasta dinheiro a rodo. Agora eu sempre fico com o pé atrás, quando você convida
um cidadão do nível do Ancelotti, primeiro que não conhece o futebol brasileiro, não fala português, já tem duas dificuldades aí, né? Se você traz, por exemplo, o Jorge Jesus, chega aqui falando português, abraçando e beijando todo mundo e tomava conta do pedaço. Posso estar enganado. Agora, não conhece o futebol brasileiro ainda. Será que ele vai ter autonomia e moral para ele convocar aqueles que ele acha que é o melhor? Imagino que se ele não tiver, ele não fica, né? Eu imagino, pela postura dele até hoje. Tomara que você esteja certo que não, porque quem manda nas escalações, o Diniz é ruim na seleção, o Dorival Júnior não deu conta, leva eu, não dou conta. Ninguém vai dar conta, porque quem convoca é o Edinaldo e os empresários. Então não adianta. Agora, o Falcão vai com... Porque aí são duas personalidades fortes dentro da CBF. E aí, a grande esperança do futebol brasileiro é essa. Duas pessoas como o Ancelotti e como o Falcão, né, para colocar moral nesse negócio aí, para acabar com essa Cheguei a falar, né, Gui? Aqui nós convocamos quem a gente acha que está melhor e aqui manda a gente. Por favor, vocês mandam daqui para fora. Eu acho que tem que ser assim. Se fizer isso, salva o futebol brasileiro. Salva o futebol brasileiro. Igual quando a gente tem aqui, a gente vê os presidentes dos clubes aqui de Patos, treinador é que manda. Sim. Presidente não dá palpite. A lógica é essa. A lógica e o trabalho sério tem que ser por aí. Eu vi o diretor do Uberlândia uma vez chegar para o 109, lá em Belo Horizonte, jogo contra o América. Ele tirou um papelzinho do bolso e falou assim, olha, 109, o 109 era técnico do Uberlândia. Eu sonhei que o time do Uberlândia foi escalado desse jeito aqui, ó, e que ganhou de 2-0 do América. E você coloca esse time. Aí o 109 pegou o papel e falou, time bom, hein, rapaz? Só que eu sonhei com outro time e nós ganhamos de 4, então vai jogar o meu. É isso aí. Obrigado pela sua participação aqui. Estarei sempre à disposição. Grande abraço para você. Um abraço à dona Edna. Será entregue. Será entregue. Obrigado. Pode rodar. Hoje é dia de conferir os números da sorte sorteados no último sábado, dia 10 de maio. Será que saiu mais um ganhador? Vamos assistir aí para a gente conferir os números. Pode rodar na tela. Confira os números da sorte do último sorteio da Minas Ciclo Benefícios. Boa sorte a todos! 6, 7, 8, 9, 9. Estes são os números da sorte da Minas Ciclo Benefícios dessa semana. Tenham todos uma boa sorte e até a próxima semana. Meia, 7, 8, 9, 9, deu 99, é o que ali? No jogo do bicho. Bom, é a velha e conhecida vaca, rapaz. Nesta semana teremos o prazer de apresentar a Laís, que emocionou a todos os gestores da Minas Ciclo com uma linda mensagem dedicada à sua mãe. Com esse gesto cheio de carinho, ela garantiu prêmios muito especiais da campanha da Minas Ciclo para homenagear quem tanto ama. Minas Ciclo Benefícios, presente em todos os ciclos da vida. Então agora você já sabe, né? Você já sabe, né? 99, vaca. Eu sei que tem que cantar o bicho aí, mas você tem que ficar esperto aí, senão não dá, né? 1h23, vamos lá falar comigo aqui na tela da televisão. Você fala comigo através do nosso WhatsApp. Meu amigo João Alberto, lá do Sertãozinho. Olha, boa tarde, Gui.
Muito trabalho neste mês de maio. Parabéns a todos vocês da NTV. Manda um abraço para nós aqui no Sertãozinho. Um abraço para todo mundo aí no Sertãozinho. Lugar aprazível, Sertãozinho, clima bacana lá. Vanusa Matos, boa tarde, Gui. Mais uma semana começando, melhor ainda, acompanhando o seu programa. Obrigado, Vanusa. Continue aí comigo. Neuza Rodrigues, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãe Maria Mota, em Lagamar. Dona Maria Mota, em Lagamar, um abraço aí para a senhora e para todos os seus vizinhos aí na belíssima Lagamar. Wilton, boa tarde, Gui, manda um abraço para minha irmã Elisa. Elisa, um abraço para você. Jaime, boa tarde, Gui, parabéns pelo programa com muitas informações reais. Manda um abraço para a turma das Alagoas, que só tem gente boa. Claro que sim, Jaime, um abraço aí para você. Adriano Lacerda, boa tarde, Gui. A atitude desse covarde é revoltante. A justiça tinha que ser mais severa nesse caso. Graças a Deus a criança está bem. O Adriano está falando do caso do padrasto que jogou o filho, a criança pela janela, né? Do 5º andar de um prédio. Edson Vaz. Parabéns a Yandra e todas as mulheres da NTV pelo Dia das Mães. Foi ontem, né? Agora, é cruzeirense. Ele está parabenizando a Yandra porque ele também é cruzeirense aqui, ó. Tá vendo, ó? Edson Vaz, cruzeirense. Parabéns para você, parabéns pelo seu time, né? Venceu o Sport 4-0 e deu um samba do crioulo doido no time do Sport. Fez 4-0 sobrando em campo. Tomara que o Cruzeiro realmente engate aí e tomara que... daqui para frente é só vitória, né? E você pode continuar participando comigo aqui, ó, no 99947-4515. Manda aí a sua mensagem, a gente vai para a tela da televisão para conversar. Neste mês, o Unilab está com descontos especiais em exames e vacinas. Procure a unidade mais próxima e aproveite, viu? Não perca isso aí. Vai na unidade mais próxima e aproveite lá no Unilab preços especiais nas vacinas. Um homem de 20 anos foi esfaqueado na madrugada de ontem no bairro Coração Eucarístico. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi inicialmente levada à Santa Casa de Misericórdia e em seguida transferida para o Hospital Regional, devido à gravidade dos ferimentos. A história está aqui e o Danilo põe aqui, ó, na tela. Uma comemoração de aniversário no bairro Nossa Senhora Aparecida terminou com uma jovem de 23 anos com um grande corte na cabeça, causado por um capacete. Isso mesmo. Segundo a informação dessa jovem, ela e a sua namorada de 27 anos estavam nessa festa já há algum tempo ali, nessa comemoração de aniversário, quando um outro casal, né, uma outra casal aí de mulheres que estavam nessa festa também começaram a discutir. Acabaram tendo ali uma discussão, uma briga no meio do aniversário e elas então, né, tanto a jovem de 23 anos que foi atingida pelo capacete, quanto a sua namorada de 27 anos foram tentar apaziguar a situação, tentando ali fazer com que essa briga não atrapalhasse ali a comemoração de aniversário e toda a situação. Momento de que as mulheres que estavam brigando ali não gostaram dessa situação de tentar ter sido apaziguar, no momento de toda essa raiva que acontecia, essa discussão, acabou agredindo essa mulher de 23 anos com um golpe de capacete na cabeça. Ela sofreu um grande corte na cabeça, foi encaminhada rapidamente para o Hospital Regional Antônio Dias aqui em Patos de Minas, onde a Polícia Militar foi acionada e ouviu todo esse relato da história repassado aí tanto pela vítima de 23 anos quanto pela sua namorada de 27 anos, que apenas relataram que não conhecia a mulher a qual fez essa agressão e apenas deram características, informando que se passava de uma mulher morena de cabelos cacheados. A Polícia Militar então foi até o local dessa festa, que acontecia ali na Rua da Ladeira, e lá acabou não encontrando essa suspeita de desferir esse golpe de capacete. Mesmo assim, a Polícia Militar então continuou no trabalho, né? Ouviu ali muita gente desse aniversário que estava participando para tentar entender essa história e realmente, segundo a Polícia Militar, aí, o que aconteceu foi essa tentativa de apaziguar essa confusão, essa briga que acontecia nesse aniversário. A Polícia Militar continua os trabalhos na tentativa de localizar essa mulher que teria desferido esse golpe de capacete que deixou essa jovem de 23 anos com um grande corte na cabeça.
Muito bem, essa não foi a matéria que nós chamamos aqui. Claro que isso pode acontecer. Essa é a matéria de uma agressão de uma mulher de 23 anos, teve um corte profundo na cabeça e ela entrou numa briga, num entreveiro com uma outra mulher, para separar, parece que uma briga lá no Nossa Senhora Aparecida, e acabou levando uma capacetada na cabeça, provocando um corte na sua cabeça. Notícia válida também para você, fato que aconteceu aqui em Patos de Minas. E já já a gente vem com aquela outra matéria do rapaz esfaqueado, e já já a gente fala disso para você aqui no nosso programa. Isso acontece, ali na hora de apertar os botões, o Danilo fica ali com 1.159 botões na sua frente. Não é fácil, né, Danilo? Mas segura aí, já já tem essa matéria aí para a gente colocar no ar de novo para você. Sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você tem acesso a todos os produtos de saúde e bem-estar que precisa com apenas um clique. Isso mesmo, a Farmácia Nacional na palma da sua mão. Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar os seus produtos com mais facilidade para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar a qualquer hora e em qualquer lugar. Então não perca mais tempo. Baixe o aplicativo da Farmácia Nacional agora e descubra como é fácil cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É de graça. Está disponível para Android ou iOS. Farmácia Nacional. Se faz bem no aplicativo da Nacional. Também tem. Um grave acidente na noite da última sexta-feira resultou na morte ontem do senhor Walter Barbosa Filho, de 44 anos. O fato aconteceu na Avenida Edson Nunes de Paula, lá no bairro Nossa Senhora de Fátima. Walter, que conduzia uma motocicleta, foi fechado por uma caminhonete que realizava uma conversão, me parece que irregular, viu? Vamos ver? Põe aí na tela. Câmeras de segurança registraram esse acidente envolvendo uma caminhonete Ford Ranger que estava sendo dirigida por um homem de 65 anos de idade e envolvendo um motociclista que estava nessa moto, um motociclista de 44 anos. Segundo informações, essa caminhonete Ford Ranger estava ali pela rua Edson Nunes de Paula, ali no bairro Coração Eucarístico, perto do bairro Sorriso também, quando o motociclista foi surpreendido por essa caminhonete que, sem sequer sinalizar, não deu seta nem nada, foi virar à esquerda e aí acabou acertando, né? A motocicleta acabou acertando a caminhonete pela lateral, caindo, fazendo com que o motociclista caísse metros à frente. O motociclista sofreu fraturas graves, teve também fratura próximo ao pescoço e lá ele foi socorrido pelo SAMU em estado grave e encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias. Nas imagens de segurança também é possível notar de que a caminhonete, mesmo com um dos para-choques aí, né, que foi atingido, que acabou ficando solto, também não foi suficiente para que o motorista de 65 anos parasse ali no local. Ele simplesmente fugiu. Em uma das imagens de câmera de segurança é possível ver, né, que o para-choque está ali caído e mesmo assim ele foge do local sem prestar socorro. A Polícia Militar, que foi acionada para essa ocorrência desse acidente, identificou esse motorista através das imagens de câmera de segurança e foi até a sua residência próxima ali à comunidade de Curraleiro. Lá, o motorista informou de que, por medo de ser linchado ali no local, ele acabou indo embora, já que havia ingerido bebida alcoólica também. Então, por medo do que poderia acontecer com ele, ele foi embora. O motociclista de 44 anos, Walter Barbosa Filho, infelizmente perdeu a vida devido a esse acidente aí que aconteceu na sexta-noite. Walter acabou morrendo, não conseguindo aí resistir aos ferimentos e morreu no Hospital Regional Antônio Dias na noite deste domingo. Ele acabou então morrendo devido aos ferimentos causados nesse acidente que aconteceu aí no bairro Coração Eucarístico, na Avenida Edson Nunes de Paula. Infelizmente, esse acidente a qual o motorista de 65 anos não sinalizou de que iria fazer essa conversão esquerda,
acabou então atingindo essa motocicleta, né, que era dirigida aí por Walter Barbosa Filho, de 44 anos, que acabou não resistindo aos ferimentos e veio a falecer no Hospital Regional Antônio Dias. Trânsito de Patos de Minas, fazendo mais uma vítima. Olha, esse foi o terceiro acidente fatal neste mês, dentro deste mês, onde campanhas são realizadas para prevenir os acidentes. Chamado Maio Amarelo. No dia 1º, Luciano Januário da Silva, de 43 anos, foi atingido pela tampa da carroceria de um caminhão da Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura de Patos de Minas, lá na rua Joaquim Fubá. A vítima morreu no dia 3. No dia 7, o condutor de uma moto, identificado como Tiago Luiz Gomes de Brito, de 37 anos, morreu após um acidente com outra moto. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Antônio Amâncio Filho e José Olímpio Ferreira, lá no bairro Sorriso. É preciso da gente discutir a questão do trânsito, é preciso da gente discutir a questão dos acidentes, mas é preciso de pôr em prática, né? Pôr em prática a direção defensiva, pôr em prática o cuidado, pôr em prática a cautela, a paciência, porque não está fácil. Dirige no trânsito de Patos de Minas, você vai ver muita gente impaciente com o trânsito. Na realidade, causa mesmo. Causa aquela angústia, mas você tem que entender que isso não vai consertar de uma hora para outra, né? Não vai. Então, é isso que temos para usar. Então, vamos usar com parcimônia, vamos usar com educação, vamos usar com prudência, acima de tudo. Hora de falar para você da Lubrialto. Põe aí na tela. Pode rodar. Eu estou aqui na Lubrialto e quero conversar com você que tem carro com câmbio automático. Sabe como é a manutenção? Marcelo, me explica aqui o que é essa máquina. Gui, essa é a Marrov 4001. É uma máquina de troca de óleo de câmbio. Hoje é a máquina mais moderna que temos no mercado. Marcelo, como funciona essa máquina? Gui, essa máquina ela é instalada no seu câmbio automático, né? Para fazer a retirada de todo o fluido antigo. Ela faz uma pré-filtragem desse óleo antigo, que ele pode estar cheio de limalha. Então ele vai ficar aqui num filtro que fica na parte externa, segura essa limalha. A partir daí ela faz a troca na pressão, na temperatura. Visualmente você vê nos mostradores o óleo antigo saindo e o óleo novo sendo injetado na pressão e na temperatura correta que o câmbio exige. Sem essa máquina, pode fazer a troca de óleo do câmbio, Marcelo? Não podemos fazer troca de óleo de câmbio sem ter essa ferramenta. Essa troca é ineficiente sendo realizada sem o equipamento. Definitivamente não pode ser realizada sem a máquina. Quanto tempo, Marcelo, para trocar o óleo? Gui, a partir da máquina instalada no câmbio, 25 minutos, seu carro está com o óleo do câmbio trocado. Então agora você já sabe, né? Troca de óleo do câmbio automático do seu carro, só aqui na Lubrialto, com profissionais competentes e com toda a tecnologia necessária. Acidentes foram registrados pela Polícia Militar Rodoviária neste fim de semana nas rodovias da região. Vamos ver? Traz aqui, Danilo, ó. Põe na tela. No fim da tarde de sexta-feira, o condutor de uma caminhonete que seguia de Carmo do Paranaíba para Patos de Minas informou que seguia na BR-352 quando reduziu a velocidade para iniciar a rotatória e uma moto bateu em seu veículo. O condutor da moto, que estava em uma estrada vicinal e entrou na rotatória, não soube dar mais detalhes. O motociclista foi levado para o Hospital Municipal de Lagoa Formosa. Ele teve lesões leves no braço direito e na perna direita, escoriação nas costas e hematoma na cabeça, ficando sob cuidados médicos. O outro motorista não se feriu.
Na noite de sexta-feira, um acidente entre um caminhão e uma picape que se deslocavam de Presidente Olegário para Patos de Minas foi registrado na MGC 354. A informação é de que o condutor da picape, ao realizar uma ultrapassagem ao caminhão na região de Sertãozinho, deparou com um degrau na pista e perdeu o controle da direção e rodou. Em seguida, bateu na lateral do caminhão, rodou mais uma vez na pista e ficou tombada no sentido contrário da via no acostamento. Do ocorrido, teve somente danos materiais. Na noite de ontem, foi registrada uma colisão transversal entre dois veículos na MGC 354 em Presidente Olegário. Um homem de 35 anos que conduzia um Palio disse que seguia de Presidente Olegário para Patos de Minas e que após ultrapassar um veículo que seguia na sua frente, bateu na lateral esquerda traseira de uma caminhonete que seguia no mesmo sentido. A condutora da caminhonete, uma mulher de 47 anos, disse que ia virar à esquerda para entrar na estrada de uma fazenda. O condutor do Palio teve um hematoma na testa e o passageiro, de 57 anos, que estava na caminhonete, foi levado ao hospital regional com suspeita de fratura nas costelas. Olha, o meu recado agora é para você aí de casa que está buscando se diferenciar no mercado de trabalho. Preste atenção aqui. Faça parte de uma das maiores instituições de ensino de Minas Gerais. No Unipan Digital, você tem acesso a um EAD com qualidade de presencial e que te prepara de verdade para todos os desafios que enfrentará na sua jornada profissional. São quase 20 cursos nas mais variadas linhas de ensino, divididos em 3 modalidades de habilitação: superior tecnológico, licenciatura e bacharelado, com aulas online com prática presencial uma vez por mês. Mas atenção, o período de matrículas está chegando ao fim. Inscreva-se em digital.unipan.edu.br. Unipan Digital, conectando sonhos onde quer que você esteja. Um homem de 20 anos foi esfaqueado na madrugada de ontem no bairro Coração Eucarístico. Agora você vai ver. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi inicialmente levada à Santa Casa de Misericórdia e, em seguida, transferida para o Hospital Regional por causa da gravidade desses ferimentos. Danilo está agora na ponta da linha colocando na tela. A Polícia Militar precisou ser acionada no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Isso porque recebeu a informação de que, inicialmente, um jovem de 20 anos teria dado entrada na Santa Casa de Misericórdia com cortes aí que teriam sido causados por arma branca, por uma faca. Lá na Santa Casa de Misericórdia, o homem foi encaminhado então para o Hospital Regional Antônio Dias, onde a Polícia Militar foi acionada. Quando chegou no local, a Polícia Militar recebeu as informações de que esse homem estava com um corte próximo aí da região da axila e também um outro corte próximo ao supercílio. A Polícia Militar tentou conversar com esse jovem de 20 anos que estava bastante embriagado e não falava muita coisa com coisa, inclusive estava alterado, segundo falando a Polícia Militar, de que não tinha nada a dizer, que não aconteceu nada demais, não queria comentar sobre esse caso, não sabia nem por que a Polícia Militar estava lá sobre essa situação. Não querendo falar sobre o caso, a Polícia Militar percebeu que havia o irmão desse jovem de 20 anos, um adolescente de 15 anos, que estava acompanhando, o seu irmão. A Polícia Militar então foi conversar com ele para tentar entender a história, o que levou o irmão a acabar sendo aí, sofrendo esses 2 cortes de faca e tendo que parar no regional. Segundo o jovem de 15 anos, um adolescente de 15 anos, ele mais o irmão estavam aí pela Getúlio Vargas durante a madrugada deste domingo, quando logo em seguida eles teriam feito uso de bebida alcoólica ali pela Getúlio Vargas. O irmão resolveu ir até o bairro Coração Eucarístico. O adolescente de 15 anos não soube precisar à Polícia Militar qual foi o local exato em que eles estavam, uma rua próxima, não sabendo o local ao qual eles estavam. Segundo ele, estavam junto com outras pessoas no Coração Eucarístico, em Patos de Minas, e lá fazendo ainda mais uso de bebida alcoólica, e esse irmão de 20 anos e mais aí cerca de 6 pessoas estavam bastante alterados em relação a isso. Quando teria surgido um assunto que gerou um ciúme em relação a um tipo de relacionamento aí, que esse adolescente de 15 anos teria com outra mulher lá do bairro também, então teria acontecido por um motivo de ciúmes, o que acabou que um homem que estava com uma faca de serra acabou desferindo esses golpes de faca, então, nesse jovem de 20 anos.
O adolescente de 15 anos não soube precisar para a polícia militar as características desse homem que teria feito isso, o local a qual eles estavam, para que a polícia militar pudesse identificar esse suspeito. Diante dessa situação, então, a polícia militar tomou ciência todo desse caso, continua trabalhando aí para ver se consegue mais informações para poder identificar esse suspeito que, após essa confusão, todo mundo embriagado ali, tendo feito bastante uso de bebida alcoólica, acabou aí com esse jovem de 20 anos sendo golpeado aí por faca aí próximo à região da axila e também próximo aí ao supercílio. Ele precisou de atendimento médico no Hospital Regional Antônio Dias, passou ali para o sutura e foi liberado. A vida não para. Cada etapa traz novos desafios, sonhos e histórias. A cada passo, o Hospital Nossa Senhora de Fátima cresce com você. Em breve serão mais 7.500 metros quadrados de novas áreas. 20 novos leitos de UTI, UTI neonatal, ampliação da oncologia, ampliação do pronto atendimento e muito mais. O HNSF cresce para cuidar ainda melhor de você, levando saúde e bem-estar para mais de 25 municípios da região. Agende suas consultas aí. Como? É fácil, é só você ligar 3820.000 ou mandar a mensagem para esse WhatsApp 3820.000. HNSF, apaixonados pela vida. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Fala comigo na tela da televisão. Fala comigo. Vamos lá? Cadê aí o primeiro para falar comigo aqui? Vamos providenciando. Atenção, a Maria. Boa tarde, Gui. Moro no Alto da Serra. Um abraço para todos vocês. Para você também, Maria. Obrigado, viu? A Cidinha, Gui, boa tarde. Manda um abraço para mim e outro para minha tia Lia. Cada dia que passa você está mais bonito. Obrigado, Cidinha. Tia Lia, um abraço. Vamos lá? Cleusa, boa tarde, Gui e a Yandra. Que vocês tenham uma boa semana. Você também, Cleusa. Obrigado, viu? Geile, boa tarde, Gui. Manda um alô para minha amiga Maria Isabel, lá no bairro Jardim dos Andradas. Maria Isabel, um abraço para você. Expedito dos Reis, boa tarde, Gui. Com certeza o café Chuá é muito gostoso. Olha que bacana, Expedito. Um abraço. A Magda Caixeta, boa tarde, Gui. O café Chuá é bom demais, em casa, no trabalho, e é a melhor opção. Isso aí, Magda. A Marisa, boa tarde, Gui. Estou chocada com esse covarde. Briga com a mãe e desconta numa criança, ainda bem que os anjos da guarda o protegeram. É verdade, viu, Marisa? É um absurdo isso aí. Mas, enfim, vamos deixar que a polícia esclareça isso aí, né? A Marines... Nós estamos sem água desde cedo aqui no Nossa Senhora de Fátima. Liga na Copasa e ninguém atende. Não sabemos nem que horas vai voltar. Copasa, pessoal lá no Nossa Senhora de Fátima, sem água. Vamos lá resolver esse problema aí. Não é possível, né? Sem água não dá. Muito bem. Por enquanto é só. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais. Meio-dia eu estarei aqui esperando você para mais um programa Gui Boaventura. Obrigado, tchau, até lá. Até a próxima, Gui.